Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando essa escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos estar orando para a gente estar dando início aqui a essa escola bíblica dominical. A gente vai ver um pouquinho sobre a questão do culto, sobre a questão de Jesus ali no culto, no templo. A gente vai aprender um pouquinho, algumas lições sobre isso, sobre essa temática hoje, respondendo uma pergunta também. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6, da palavra de Deus. Antes nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos, glorificamos ao Teu santo nome. O Senhor é um Deus santo, 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 Pai. Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. E é por isso que nós estamos diante da Tua presença, para lhe bendizer o nome, para agradecer pelo dom da vida, para agradecer porque Tu tens tomado conta de cada um de nós e para adorá-lo, Pai. Para dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, para dizer que Tu és um Deus vivo e verdadeiro. É por isso que estamos aqui, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos então falar com o nosso Deus? Vamos então ler a Bíblia aqui? Jeremias 18, verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele lida. Nós vamos estar cantando louvores, e aqui esse texto é muito belo. Ele vai falar justamente sobre essa questão do poder que Deus tem sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre todos aqueles que o seguem e o servem. Ele faz essa pergunta, a Israel, e faz essa pergunta para nós hoje também. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O que o oleiro fez com o barro? O barro se desfez na sua mão e ele construiu de novo. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos como barro na mão do oleiro. E é muito bom estar na mão dele. Que ele quebre a nossa vida, como a canção diz, faze-a de novo. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. Logo depois da canção nós vamos estar orando por pessoas queridas que estão completando mais um ano de vida durante essa semana e pelas nossas famílias de oração. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Dar a Ele teu coração.
confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra,
Vamos orar, vamos falar com Deus. Mas antes, os aniversariantes dessa semana são a nossa irmã Jandira, presbítero Edielson, a nossa irmã Ana Cristina e a nossa irmã Ellen, que está completando mais um ano de vida durante essa semana. Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. E a família de oração é a nossa irmã Eni e o nosso irmão presbítero Frederico. Que Deus esteja abençoando vocês também. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida dessas pessoas queridas em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre ela bênção sem medida, trazendo, Senhor, saúde, paz, ó Pai, para a vida de cada uma delas. Que no nome santo de Jesus, o Senhor prolongue os anos de vida, Senhor, dessas pessoas queridas. Abençoe a vida e a família da Jandira. Abençoe também o presbítero Edielson, a Ana Cristina e a Ellen, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana, Pai. Reveste-os, Senhor, com o Teu poder, com a segurança que somente o Senhor pode dar. E, Pai eterno, em nome de Jesus, que eles possam ser supridos de tudo aquilo que eles precisam conforme a Tua vontade. Pai eterno, também colocamos diante da Tua presença a vida e a família da Eni e do presbítero Frederico. Em nome de Jesus, abençoe a Eni, Pai, a sua saúde, a sua casa, toda a sua família, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, supre a Tua filha de toda e qualquer necessidade. De igual forma, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida do presbítero Frederico, a sua casa, a sua família, a sua saúde, Pai. E prolongue, Pai, cada dia mais essa vontade de te servir e de estar diante da Tua presença. Pai eterno, em nome de Jesus, fica com cada um deles, ó Pai. Que eles possam ser cheios do Teu Santo Espírito. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos, porque muitos aniversariantes durante essa semana, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. É o texto que é conhecido de todos, onde Jesus chega a Jerusalém, purifica o templo e faz diversas curas também. E a gente vai aprender um pouquinho sobre uma pergunta. Por que nós devemos ir à igreja? Qual é a finalidade disso tudo? Por que ir à igreja? E a gente vai estar vendo algumas realidades aqui nesse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 17 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. A palavra de Deus é muito bela nesse texto. Quando a gente lê os textos correlatos, e esse texto está descrito também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas,
É interessante que no Evangelho de João está descrito logo no início do ministério de Jesus, numa primeira vez que ele aparece no templo. E em todos os evangelhos parece-me que Jesus está assim, indignado com o que está acontecendo no templo. Indignado com o que está acontecendo diante dos olhos dele. Tudo aquilo que me parece que ele estava até perplexo de como que poderia estar acontecendo aquilo tudo na casa de Deus. E a pergunta é essa: por quê? Por que nós vamos à casa de Deus? Por que nós devemos ir à igreja? Ou por que a gente vai à igreja? Essa pergunta que a gente tem que tentar responder durante essa aula de hoje, mas eu queria ver com vocês o seguinte. Primeiro, contextualizar num todo aqui, né, o que está acontecendo, como que era essa demanda, essa questão ali no templo. O que estava acontecendo ali? O fato é que Jesus, quando chega ali no verso 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e daí por diante. O que estava acontecendo ali? Esse texto aqui, ele estava muito próximo da Páscoa. E a Páscoa, naquele contexto religioso daquele tempo, era um momento onde essas pessoas lucrariam muito dinheiro. Então, o que estava acontecendo ali, de fato, era o seguinte: as pessoas estavam cobrando preços absurdos por coisas que não deveriam ser vendidas. E não só isso, eles estavam fazendo isso no templo. E detalhe, eles estavam fazendo isso mancomunado com muita gente que ganhava muito dinheiro com isso tudo. Os estudiosos vão falar sobre isso. Então ali estava, me parece, uma versão antiga do que acontece quando a gente tem o Natal, Páscoa e etc. Onde muitas pessoas visam somente o lucro, visam somente o dinheiro no bolso. E Jesus estava então perplexo com aquela situação e tudo mais. Logicamente, quem lucrava muito com essa venda de coisas no templo eram diversas pessoas, inclusive os principais sacerdotes. Tanto é que eles ficaram meio chateados aqui, e a chateação deles aqui não está muito vinculada com o que aquelas pessoas estavam falando ou deixando de falar também, mas eles estavam preocupados com o bolso deles, porque eles estavam perdendo lucro, porque existia sim uma troca de favores, onde para vocês venderem vocês têm que me pagar, e para vocês me pagarem vocês têm que vender. Quanto mais vocês vendem, mais vocês me pagam. É isso que estava acontecendo ali naquela hora, naquele período. Então, existia sim uma insatisfação dos sacerdotes e um prejuízo financeiro na mente deles, no coração deles. Existiam vendedores ali de animais grandes, de animais pequenos, existiam cambistas, e os cambistas aqui é muito interessante saber, porque os cambistas, o que eles faziam, esses cambistas? Notem que eles estavam no templo, e provavelmente eles estavam no templo aqui na área grega do templo, ou seja, existiam várias moedas onde estrangeiras, né, moedas estrangeiras, e esses cambistas trocavam essas moedas por moeda local, E dentro do templo precisaria ser pago vários tributos para diversas questões e ritos naquele templo. Então, o que estava acontecendo ali? Pensa aqui comigo. Chegava um estrangeiro com a sua moeda, chegava no cambista, esse cambista supervalorizava aquilo, ou seja,
ele fraudava aquela questão toda e devolvia poucas moedas ou pouco dinheiro para outra pessoa, dizendo que estava valendo, que estava tudo ok. Mas de fato não estava. Eles estavam sendo lesados, estavam sendo fraudados nessa troca. É interessante também que Jesus aqui, o narrador aqui, o evangelista Mateus, vai dizer que Jesus derruba as cadeiras, derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Até as pombas eram superfaturadas. Até as pombas eram superfaturadas. E aí, quando a gente vê o que ele vai falar no verso 13 em diante, ele vai dizer o seguinte, verso 13. Aí a gente começa a aprender quais são os motivos de a gente ir à igreja. Olha só o que o verso 13 vai dizer. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. E aí tem a primeira realidade que a gente tem que pensar, é que Jesus Cristo, ele intitula o templo como minha casa. É a casa de Cristo. É a casa de Deus. E aí a gente tem que tentar imaginar o culto de um modo geral. Como é o culto da igreja? Como é o culto nos nossos dias? Porque Jesus estava fazendo uma crítica aqui à vida espiritual daquele povo, inclusive ao culto que eles estavam prestando. Porque Jesus Cristo está falando assim, não, o culto que o meu pai gosta, o culto que eu gosto, não é a maneira, não é do jeito que vocês gostam, é do jeito que eu gosto. E aí ele vai dizer, e ele vai tirar aquilo tudo e vai dizer, a minha casa é casa de oração. Então o primeiro ponto para a gente responder aquela pergunta é ter a plena certeza que Jesus é o Senhor do templo. O templo é a casa de Deus. O templo é a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante pensar nisso. Quando a gente pensa em culto, teve até um professor meu, professor de homilética, professor de prática de pregação. E uma das vezes que eu estava pregando, a gente tem que fazer um boletim, tem que pregar no sermão prova, né? E no boletim estava escrito assim, culto ao Senhor. Aí tem que entregar o boletim para o professor. Estava lá, culto ao Senhor. Aí ele falou assim, Marcos, o culto não é ao Senhor. O culto é do Senhor. O culto pertence a Ele. É para Ele, Ele é o centro. O culto é dele, pertence a Ele. Então o culto deve ser feito da forma que Ele quer. E aí ele vai dizer, Jesus Cristo dizendo, aqui bem claro, a minha casa será chamada casa de oração. Ele fazendo referência à própria Escritura Sagrada do Antigo Testamento. A minha casa será chamada casa de oração. E aí quando a gente vê o culto nos nossos dias, em muitos lugares existe o culto que barganha com Deus. Como é que é esse culto de barganhar com Deus? Olha Deus, eu vou no culto, mas eu quero a minha vida boa. Olha Deus, eu vou no culto, mas eu quero meus problemas sanados. Olha Deus, eu vou no culto, mas eu quero ter dinheiro no bolso. Olha Deus, eu vou no culto, devolvo meu dízimo, mas eu quero a minha salvação, porque está paga. Eu vou no culto porque simplesmente eu quero algo em troca com Deus. E não é isso que deve ser feito. O culto, nós devemos prestar esse culto a Deus. Ir ao culto não é receber somente, é dar, é oferecer culto a Deus. Outros vão ao culto para barganhar com os pais. Pai, eu vou no culto, mas aí na semana que vem eu vou na festa X. Tá bom? E aí cria-se
círculo talvez vicioso e as pessoas não se atentam. O culto não pode servir de barganha com ninguém. Porque a partir do momento que se vai ao culto em troca de algo, deixou de ser culto e passou a ser qualquer outra coisa, menos culto. Então a gente tem que ter essa atenção, a gente tem que prestar atenção nessa realidade quando a gente pensa na questão do culto. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui é essa palavra, essas duas palavras, né? E disse-lhes, está escrito, a minha casa, ou seja, a igreja não pertence ao pastor, não pertence a conselho, não pertence a presbítero, não pertence a membro da igreja, não pertence à junta diaconal, a SAF, o PH, o MP, o UPA, o CP, ela pertence a Jesus Cristo. Quem pagou o preço de sangue pela igreja foi Jesus Cristo, não foi nenhum de nós. E mesmo se pagássemos com sangue, não ia valer muita coisa não. Porque o nosso sangue está completamente pecaminoso diante de Deus. Era preciso de um sangue puro para ser sacrificado e selado no nosso coração como igreja do Senhor. Então, queridos, a minha casa é a casa de Deus, é a casa de Jesus Cristo, é casa de oração. Não é casa para barganhar com Deus, não é casa para ir servir como clube, como foi falado outras vezes, não é casa para que nós possamos nos deleitar de alguma coisa, mas é casa de joelho no chão e oração. Não é para barganhar com Deus. E por que nós oramos? Nós oramos para adorar a Deus. Por isso que quando eu não gosto muito da questão do jejum, faço jejum, mas não gosto muito da questão do jejum quando o jejum é barganhando com Deus. Ou seja, eu vou fazer o jejum com o propósito, Deus, de ter tal coisa. Não, faço o jejum simplesmente para adorar a Deus, sem nada em troca. Faço o jejum porque você quer estar próximo dele. Ore, não porque você quer algo de Deus, mas ore porque você quer simplesmente estar próximo dele. Quando a gente começar a fazer isso de fato, aí a gente vai começar a entender o que é a adoração verdadeira a Deus. Por que a gente deve ir no culto? Para barganhar com Deus? Não. A gente vai no culto vai na igreja para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Certa vez, uma história bem antiga, acho que todo mundo sabe, né? Essa ilustração. Mas certo rapaz chegou na igreja meio bravo e tudo mais, aí falou com o pastor, pastor, eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja porque fulano de tal é assim, beltrano de tal é do outro jeito, porque acontece isso na igreja, a música não é boa, a luz é muito forte, ou a luz é muito fraca, fulano de tal vai de vestido curto, e parece que ninguém fala absolutamente nada com ninguém. Aí aquele pastor deve ter feito isso que eu fiz aqui, respirou fundo, falou assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, antes de você sair da igreja, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um copo de água e vai encher esse copo até o gargalo, quase derrubando água. E você vai dar mais 4 voltas aqui no templo, dentro da igreja. E aí, sem deixar a água cair. E aí o rapaz foi. Deu uma volta, deu 2 voltas, deu 3 voltas. E aí, meu filho? Pastor, não entendi nada. Eu falei assim, a água caiu do copo? Não. Por quê? Porque você estava atento ao copo. A água não caiu do copo, porque você estava atento ao copo. Se a gente for no culto, atento a qualquer outro tipo de coisa, te garanto uma coisa, não fica um na igreja. Porque o foco do culto não está nas outras pessoas, está em Cristo.
E aqui eu não estou dizendo que então vale a pessoa ir com roupa curta demais, vale a pessoa ir de bermuda justinha, vale de ir de camisa regata, vale tudo então, já que o foco é Jesus Cristo, então vale tudo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o propósito, a finalidade de ir ao culto deve ser adoração a Deus. Única e simplesmente adorar a Deus. Os louvores não são feitos para o público, se é que existe público na igreja. A liturgia não é feita para o público da igreja. A pregação não é feita nem para o pastor e nem para o público da igreja. O culto é do Senhor, a centralidade é Ele. Então, é Ele que deve ser adorado. É o que Ele está dizendo aqui, o que estava acontecendo nesse contexto. As pessoas iam lá, pagavam pela sua salvação, pagavam pelo seu perdão, e coisas que não precisariam ser pagas eram pagas, e ritos eram pagos, e Jesus fica indignado com aquilo tudo. E diz, olha, a minha casa não é para isso. A minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de joelho no chão. Não é de estar atento ao que está acontecendo em volta, mas é o que está atento ao querer do Senhor. Porque o culto é do Senhor. Não pertence a nenhum de nós, pertence a Cristo. Essa é uma realidade. Uma segunda realidade que eu vejo aqui, quando a gente pensa que Jesus é o Senhor do templo, que a minha casa, como ele vai falar aqui, a minha casa é casa de oração, mas a minha casa é casa de cura. E quando eu falo cura aqui, eu não estou falando só de enfermos físicos, não. Estou falando de enfermidade espiritual, do pecado. A igreja é o local onde a pessoa que não conhece a Jesus Cristo ouve do Evangelho, o Espírito Santo de Deus aplicando no seu coração, ele é convertido por Cristo. É isso que eu estou dizendo. É por isso que a minha casa é casa de cura. Olha só como é que esse texto é fantástico, interessante. Jesus, ele continua sendo o mesmo, queridos. No verso 12, 13 e o verso 14 são sequências, são o mesmo momento, é a mesma sessão. Está acontecendo junto aqui. Imagine só Jesus Cristo derrubando as mesas, expulsando as pessoas, e ao mesmo tempo, o verso 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ou seja, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto Jesus estava completamente indignado com alguns, Jesus Cristo estava curando a outros. Então, a igreja não é local onde a gente barganha nada com Deus, mas é um local onde nós curamos, ou melhor, Jesus Cristo cura as pessoas. É interessante que todas as vezes, e a gente já fez séries de mensagens com relação aos milagres de Jesus, todas as vezes que Jesus cura, ele vira, ou a maioria das vezes, ele vira e fala assim, a tua fé te salvou. Porque a cura de Jesus Cristo não era só cura física, era uma cura espiritual. Era uma cura verdadeira. Era uma cura que não estava ligada às circunstâncias desta vida. Por isso que eu falei, essa cura não é só física, é muito mais espiritual. Meus irmãos, a gente tem que ter isso em nossa mente, que muitas vezes nós até faleceremos com doenças. Infelizmente, é culpa de Deus? Não, é culpa do pecado do homem. É culpa das atitudes que o homem tem. Então, queridos, quando a gente pensa nessa realidade, quando a gente pensa nisso, a gente deve ter na nossa mente, no nosso coração, que Jesus Cristo, ele cura sim, e ele cura o nosso interior. Ele cura a maior das nossas enfermidades.
Ele cura aquela enfermidade que ninguém mais pode curar, que médico nenhum cura, que ninguém cura. Que é a cura, sabe do quê? Da nossa morte eterna. Jesus Cristo nos dá vida e vida eterna. E é por isso que nós vamos ao culto. Por que nós vamos ao culto? Porque nós fomos curados. Porque nós fomos libertos do nosso pecado. Porque nós fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro. É por isso que nós vamos ao culto, é por isso que nós prestamos culto a Ele, é por isso que nós vamos lá com alegria no coração. O culto não pode ser um peso no nosso coração, queridos. Quando ele é um peso, ele deixa de ser culto. O culto deve ser algo prazeroso, deve ser algo que nos enche de alegria, deve ser algo que nos traz a alegria de estar ali. A minha casa é casa de cura. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus Cristo, ele continua o mesmo hoje. Mas sabe que ele continua o mesmo hoje, que também tira toda a sujeira do seu culto. Ele faz a mesma coisa. Ele tira todos os ritos que não precisam. Ele tira tudo aquilo que não vale para o seu culto. Tudo que é desnecessário ao seu culto. Ele tira. Mas ele também cura. E ele continua curando, queridos. Uma terceira realidade que eu vejo nesse texto é que a casa de Deus é casa de adoração. Quando a gente lê o verso de 15 e 16, o evangelista vai dizer assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. A casa de Deus é casa de adoração. Aquelas crianças entenderam. Eu imagino aquelas crianças brincando, correndo talvez no templo ou ali, participando de tudo, e cantando e clamando: Hosana ao filho de Davi. Eles entenderam por que eles estavam ali. Eles entenderam que Jesus Cristo deveria ser adorado. Aquelas crianças não estavam ali correndo atrás de alguma outra coisa ou fazendo qualquer tipo de barganha com Deus. Eles estavam ali cantando e clamando: Hosana, filho de Davi. É uma questão de foco. Por que eu vou no culto? Para adorar a Deus, bendizer o nome dele. Essa é a finalidade do culto. Essa é a finalidade da igreja, a adoração. E quando a gente adora a Deus, a gente tem comunhão com o nosso irmão. Quando a gente está adorando a Deus, nós temos mais sede de orar. Quando nós adoramos a Deus, nós debruçamos na palavra dele. Quando nós adoramos a Deus, nós temos mais intimidade com ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Adoração a Cristo. Essa é a centralidade do Evangelho. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Que aquilo tudo que aqueles homens estavam fazendo era só rito. Era só ritual. Era só um ritual que não valeria muita coisa, porque estava tudo baseado na barganha. Meus irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente. Que a casa de Deus, primeiro, que a casa, a igreja é a casa do Senhor. Ponto. O culto pertence a Ele. É dele. Segundo, que essa casa é casa de oração, não é casa de barganha.
Não é casa de barganha nem com Deus, nem com o Pai, nem com o Filho e etc. Nós não podemos combinar nada com relação à igreja. Nós temos que ir para adorar. Essa é a finalidade. É para isso que nós vamos. Uma outra questão, que essa casa é casa de cura. Não só cura física. Eu não estou falando aqui que a cura física não é impossível diante de Deus. Não, é possível. Deus cura fisicamente, sim. Conforme a vontade dEle, a maneira dEle, do jeito dEle. Mas o que eu estou falando aqui é que muitas vezes a gente quer barganhar com Deus e fazer coisas com Deus, mas Ele já nos deu a cura que nós precisamos, que é a vida eterna. E é nisso que nós devemos crer. E a minha casa é a casa de adoração. Não é casa de absolutamente mais nada. O fim principal do homem é adorar a Deus e se alegrar nele para sempre. Essa é a finalidade da igreja. Nós vamos à igreja para quê? Para adorar a Deus. Nós vamos à igreja para quê? Para adorar a Deus em oração, para adorar a Deus em louvores, para adorar a Deus em comunhão, para adorar a Deus na Santa Ceia, nos sacramentos, no batismo, Santa Ceia. Nós vamos lá na igreja para adorar a Deus, participando da pregação. Nós vamos à igreja para adorar a Deus. Essa é a finalidade. Por isso, nós devemos ir à igreja. A adoração. Esse é o foco. Essa é a visão. E quando nós adoramos a Deus, nós conseguimos cumprir toda a nossa missão, nossa visão, nossos valores, nossas estratégias, como a gente vem discutindo na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até logo mais às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus que nos ensina, nos instrui através da Tua palavra. Nos instrui, Senhor, que o Senhor fez grandes coisas, Pai. Tua palavra aqui nos ensina que o quanto nós devemos estar atentos, Senhor, a não tratar o culto de forma leviana, Pai. Não tratar o culto conforme a nossa maneira. Não tratar o culto, Pai, de qualquer maneira. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, que nós levemos em consideração o que foi aprendido hoje neste lugar. E que o Senhor possa colocar a Tua palavra no nosso coração. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até logo mais às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço, até logo.